como o Alexandre falou, essa viagem tem sido diferente. I like to teach God's word, and I like to share the gospel of Jesus Christ. Eu gosto de ensinar a palavra de Deus, eu gosto de compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. And usually we spend more time doing evangelism and less time teaching. E normalmente nas viagens é mais tempo fazendo evangelismo e menos tempo ensinando. But this time it was the other way around. Mas dessa vez foi o contrário, mais tempo ensinando e menos evangelismo. I thought I was going to bring a much larger team. Eu achei que a nossa equipe que viria do Canadá seria bem maior. But the team kept getting smaller and smaller and Mas o smaller. nosso grupo foi diminuindo. And I kept asking, Lord, what are you doing? E eu comecei a me perguntar lá no Canadá, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? But I still felt that God wanted me to be here. Mas eu ainda sentia no meu coração que Deus queria que eu estivesse aqui. And there are a number of different pieces of this puzzle. E tem diferentes peças, né, desse quebra-cabeças. And we don't have time to explain them all Não dá para today. explicar tudo hoje aqui, But I believe God will unfold them over time. mas eu acredito que Deus vai mostrar o que Ele quer. But if you're going to accomplish this vision that Alexandre seems to feel that God is giving, Mas se vocês forem realizar essa visão que o Alexandre acredita que Deus está nos dando, you are going to need resources you do not have. vocês vão precisar de como é que é? Recursos que vocês não têm. And I think our scripture today will give us some insight into that. E eu acredito que o texto de hoje vai nos dar um pouco de entendimento quanto a isso. I just personally believe Eu pessoalmente acredito that God doesn't want you just to have a ministry in the city of God, que Deus não quer apenas que vocês tenham um evangelismo, um ministério na cidade de Deus, but He may want you to look at many favelas across the mas city. talvez que Ele queira que vocês vão a diversas comunidades pela cidade. And as you are faithful, E ao vocês serem fiéis, and Alexandre reaches my age, e o Alexandre tiver da minha idade, you may be able to begin to see that picture unfold. vocês vão poder ver lá na frente essa visão revelada. But you need to remain faithful. Mas precisam permanecer fiéis. How many of you are familiar with the movie Castaway? Quantos de vocês conhecem o filme Náufrago? Okay, some of you are. Well, in this movie, the actor Tom Hanks, Nesse filme, o ator, o Tom Hanks, he plays a FedEx employee ele é um funcionário da FedEx, né, da empresa de correios deles. who survives a plane crash. E ele é um sobrevivente de um desastre, um avião que cai. E várias das entregas, né, dos produtos acabam caindo na ilha também, ficando ali pela ilha. So for 5 years on this deserted island, Então, por 5 anos, naquela ilha deserta, he carries around this package ele fica carregando uma entrega, uma encomenda. wherever he goes. Para onde ele vai, When I get back to civilization, ele fala, quando eu voltar à civilização, I'm going to deliver that package. eu vou entregar essa encomenda. And eventually he was rescued, E aí, eventualmente, né, ele foi resgatado, and he gets back to civilization. volta para a cidade. This movie was a great success. Esse filme foi um sucesso absoluto. So the company FedEx ran a commercial in America. Então, a empresa FedEx, eles fizeram uma propaganda nos Estados Unidos. In this commercial, Hanks with a big full beard carrying the parcel goes up to a house. No comercial, né, o Tom Hanks com aquela barba enorme, com a encomenda, ele vai até uma casa. When he knocks on the door, Quando ele bate na porta, the lady answers and he gives her the package. a senhora abre a porta e ele entrega o pacote. He says, for 5 years I was on a deserted island. Aí ele fala assim, olha, 5 anos eu estive numa ilha deserta. I dreamed of the day I could deliver this package. Eu sonhava com o dia que eu pudesse entregar essa encomenda. So today I give it to you. Então aqui está, é sua. She turns and says thank you. Ela vira as costas e fala, valeu, obrigado. And about to close the door. Quando ela está quase fechando a porta, And he says, ma'am, aí ele fala assim, senhora, I carried that package for 5 years. eu carreguei essa encomenda por 5 anos. Is it possible that I could know what's in the Eu package? poderia simplesmente saber o que tem aí dentro? She's, oh, sure. Ela fala, claro. So she opens it up, Aí ela abre, and she says, well, there's nothing really in it. ela fala, não tem nada aqui dentro, não. Just a satellite telephone, Um, a global positioning device, a compass, a water purifier, and some vegetable seeds. É um telefone via satélite, uma bússola,
vegetais, water purifier, purificador de água and vegetable seeds. e vegetais, semente de vegetal. If he had only opened the package. Se ele tivesse aberto o pacote enquanto estava na ilha, né? The scripture I want us to look at this morning E o versículo, né, o texto que a gente vai ver essa manhã, gives us some insights to some resources that God has made available to us. vai nos dar algum entendimento aqui sobre como é que foi a palavra que eu usei? Recursos que Deus tem para nós. But many Christians don't open them up and use the resources Entretanto, God muitos has, cristãos, como o Tom Hanks, não abrem o pacote e usam os recursos que temos, and use the resources that God has provided. né, os recursos que Deus nos deu. Our text is Exodus 17, O texto é Êxodo 17, verses 8 through 16. do 8 ao 60. And I will have Ao Alexandre read it. 16, quer dizer. Êxodo 17, do 8 ao 16. Amém? Estão chegando lá? Êxodo 17, verso 8. Conseguiu aí, Tata? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas. Os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. During my university days, somebody taught me a tool to study the Bible. Durante o meu período na universidade, alguém me ensinou uma ferramenta para estudar a Bíblia. And there were 3 steps to it. E haviam 3 passos. And I want to use that model with you this morning. E eu quero usar esse modelo com vocês. The 3 steps are this. Os 3 passos são esses aqui. What does the scripture say? O que a Escritura está dizendo? What does it mean? O que ela significa? And most importantly, what does it mean to me E personally? mais importante, o que aquilo significa para mim pessoalmente? So let's begin with what does it say. Então vamos começar com o que está dizendo. I'll begin with an illustration from my life. Eu vou começar com uma ilustração da minha própria vida. About 20 years ago, Mais ou menos 20 anos atrás, I made a promise to my wife. eu fiz uma promessa à minha esposa. I was a pastor and time was very busy. Eu era um pastor, o meu tempo era muito ocupado. And one day she said to me, I would always like to visit the east coast of Canada. E ela sempre falou para mim assim, eu sempre queria conhecer a costa leste do Canadá. It's similar to you say maybe I would like to visit northern Brazil. É como se fosse vocês, queria conhecer o Nordeste brasileiro. You know, Brazil and Canada are similar size. É mais ou menos o mesmo tamanho ali, o Brasil e o Canadá. And I said to her, when I retire, I will do that. E eu falei para ela assim, quando eu me aposentar, a gente vai. And so this June and July, my wife and I made this trip. Então, nesse mês de junho e julho, eu e minha esposa fizemos essa viagem. We drove our 1987 Volkswagen Kombi camper. A gente dirigiu a nossa Kombi de acampamento, 1985, fomos dirigindo a nossa Kombi, All the way across Canada. todo o Canadá. One man said to me, you got more faith than I do. Aí uma senhora falou para mim assim, tu tem mais fé do que eu, viu? But we made it all the way there and we made it all the E way a back. gente chegou, a nossa Kombi foi até a ida e voltou todo o caminho. Every day brought a new horizon Todo dia um novo nascer, um novo horizonte, né? and new adventures. Novas aventuras. Well, in a similar fashion, a similar way, De uma forma semelhante, the nation of Israel a nação de Israel
had Egypt behind them. Tinha o Egito atrás deles. They had crossed the Red Sea miraculously. Eles cruzaram o Mar Vermelho de forma milagrosa. And they began their 40 years of camping with God. E começaram os 40 anos de acampamento com Deus. In the wilderness of Israel. No deserto de Israel. Every day brought new challenges. Todos os dias, novos desafios. And new horizons. Novas possibilidades. And the need to rely on God and let him teach them. E a necessidade de depender de Deus e permitir que o Senhor os ensinasse. For example, in Exodus 16, Por exemplo, no capítulo anterior, 16, God provided bread from heaven. Deus proveu ao povo pão do céu, They called it manna. que eles chamaram de maná. In the first part of Exodus 17, Na primeira parte do capítulo 17, God provided water out of the rock. Deus fez jorrar a água da rocha. And so it was at this point where the Amalekites attacked Israel. E foi nesse momento, logo após Deus ter feito a água jorrar da rocha, que os amalequitas vieram atacar Israel. So what do we know about these E o Amalekites? que nós sabemos sobre os amalequitas? Well, Amalek was a grandson of Esau. The grandson of Esau. Amaleque era o neto de Esaú. If you remember in Genesis chapter 25, Se vocês lembram em Gênesis 25, Rebecca was asking God, why do these the babies I'm carrying in my womb, struggling so much? a Rebeca, ela se perguntou quando ela estava grávida, por que será que esses dois filhos que eu tenho na minha barriga, eles brigam tanto entre si? And if you're a mother here today and you've carried a baby, you know how the baby prevents you from sleeping. Né? Se você é mãe que já teve filho, você sabe às vezes como é que você não dorme direito, o bebê quando ele fica mexendo ali. But God revealed to Rebecca Mas aí Deus revelou para Rebeca, that she was carrying two boys. falou assim, Rebeca, você tem dois meninos na sua barriga. And they represented two nations E esses dois meninos representam duas nações. who would always be fighting each other. Duas nações que vão estar sempre brigando uma com a outra. Esau the older Esaú, o mais velho, would serve Jacob the younger. serviria Jacó, o mais novo. Esau's grandson was Amalek, E o neto de Esaú, Amaleque, but God had renamed Jacob Israel. e Deus deu um outro nome a Jacó. Jacó passou a se chamar Israel. So the scripture reading we read today Então o texto que nós lemos hoje was a fulfillment of that Old Testament é o cumprimento daquela profecia do Antigo Testamento, daquelas duas crianças que estavam na barriga de Rebeca. And so this is what happened with this nation of Israel. Então foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Now the scripture of this battle that went on is intriguing. It's interesting. E conforme essa batalha ela continuava, né, é interessante aqui. This is the first time the name Joshua is mentioned in the Bible. É a primeira vez que o nome de Josué é mencionado na Bíblia aqui. Now Joshua was to have an important role with God's people. Josué, ele teria um papel importante com o povo de Deus. He was to succeed Moses as leader. A tarefa dele seria assumir a posição de Moisés como líder do povo. He was to lead the children of Israel into the promised land. Ele iria liderar o povo na terra prometida. And a book of the Bible bears his name. E tem um livro da Bíblia com o nome dele, Josué. So obviously Joshua was a courageous leader. He wasn't afraid of conflict. Então, obviamente, Josué era um homem corajoso, não tinha medo de conflitos. And so he led the nation of Israel into this battle with Amalek. Então Josué foi quem liderou o povo de Israel a essa batalha contra os amalequitas. Meanwhile, Moses, Aaron, and Hur E nesse meio tempo, Moisés, Arão e Hur go up into a mountain plateau to observe this battle. foram para o alto de um monte e de lá eles observavam a batalha na parte baixa. Some of the Jewish writings say that Hur was the son-in-law of Moses. Algumas Or das brother-in-law of Moses. escrituras falam que Hur era cunhado de Moisés. He was Miriam's husband. Ele era marido de Miriam. And so these three men Então esses três homens, were probably all in their 80s. já mais ou menos com 80 anos de idade, esses três. Well past physical combat age, Já não tem mais idade para batalha no campo de batalha. but in their prime for spiritual conflict.
mas estão prontos no auge para a batalha espiritual. Well, Moses' hands are raised, holding the rod of God. Então, Moisés está com seus braços erguidos, segurando a vara de Deus. Joshua is victorious in the battle below. Enquanto ele mantinha assim, a batalha lá embaixo, Josué ia levando vantagem. But when Moses' hands get tired, he Mas puts his quando arms Moisés cansava os braços, ele colocava, abaixava. down, then Amalek is prevailing in the battle. Os amalequitas começavam a vencer a batalha. And so eventually Aaron and Hur hold up Moses' Então hands. chegou o momento que Ur e Arão, cada um pegou um braço de Moisés e ficaram segurando para ele manter o braço And they erguido. sit him on a rock. Sentaram Moisés numa pedra And so with their help, he was able to keep his hands raised all day long. e com a ajuda deles, ele foi capaz de manter os braços erguidos o dia And todo. Israel was victorious E in aí this battle. Israel vence a batalha contra os amalequitas. So notice this. Mas percebam isso. Joshua fights with a sword. Josué está lutando com a espada Moses wrestles in prayer. e Moisés luta em oração. Both of these men were probably exhausted by sundown. Ambos estão exaustos no momento. But notice the victory does not come because of Joshua's military skill. Mas lembrem que a vitória não vem porque Josué é um soldado capacitado. He needed Moses' prayer support. Ele precisava do apoio de oração de Moisés. But neither can this battle be victorious if Joshua doesn't go into the battle. Mas também não haveria vitória se Josué não tivesse saído à batalha. So neither the physical combat leader or the spiritual combat leader would be successful without the other. Então, nem a batalha espiritual, nem a batalha física teria sucesso se as duas não estivessem combinadas, Both juntas. of them were important to fulfill their responsibilities. Ambas são importantes para cumprirmos as nossas responsabilidades. Now our text gives three consequences to this battle victory. E o nosso texto ele mostra 3 consequências a essa vitória. Now first of all, Moses was to write down what happened and read it to Joshua. Primeiramente, Moisés teria que escrever o que aconteceu e ler para Josué, Obviously to let Joshua know, Joshua, you're not the one that won this battle. para Josué saber, né? Josué, não foi você que venceu essa batalha sozinho. There were people interceding for you that made you victorious. Haviam pessoas intercedendo por você que fizeram com que você To vencesse. show him how prayer and swords work together for this. Para victory. mostrar para ele como a espada e a oração trabalham juntas para um propósito. Secondly, Segundo, Moses builds an altar of worship Moisés ele edifica um altar de adoração which declares that God is the banner of victory for his e people. fala assim: o Senhor é a nossa bandeira, né? A bandeira do povo, da vitória. And then there was a third thing. E teve uma terceira coisa aqui. Moses is to note that Amalek Moisés devia saber que Amaleque comes under God's continual judgment. iria continuar debaixo do juízo de Deus. God says, I will blot out the memory of Amalek Deus fala: eu vou apagar a memória de Amaleque, dos amalequitas, from under heaven. debaixo do céu. Now this point was so important E esse ponto é muito importante, that at the end of Moses' life, porque no final da vida de Moisés, this is about 40 years later, mais ou menos 40 anos depois, God reminds him of this again. Deus lembra Moisés dessa promessa. In Deuteronomy 25, Em Deuteronômio 25, we read these words. nós lemos os versículos. Moses is challenging the nation of Israel. Moisés está desafiando a nação de Israel. He says, you remember what Amalek did to you on the way out of Egypt? Ele falou assim: vocês lembram que os amalequitas fizeram contra vocês no caminho do Egito? How he met you on the way and he attacked you from behind. Como ele encontrou vocês, né, e atacaram por trás. All those who were weary and tired at the end. Todos que estavam cansados And he did not fear God. e não temeram a Deus. Therefore it shall be, when God has given you rest from your enemies, Can I read here? Yes. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com você no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. okay, did you read all three? 19 now. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomarem posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. So our chapter ends with Moses urging the people of God not to forget what happened. Então, o capítulo termina com Moisés lembrando o povo: olha, não se esqueçam do que aconteceu. Not to forget what Amalek did and how God responded. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram e como Deus interveio. Now when God tells you not to forget something, Então, quando Deus fala para você não esquecer de algo, your welfare rests on you remembering it. você é bom, a sua
A sua tranquilidade depende de você lembrar dessa promessa. So the question that we are faced with this morning, E a pergunta que nós temos essa manhã: what does God want us to remember from this chapter? o que Deus quer que a gente se lembre desse capítulo? Okay, that's what it says. É isso que diz. Now what does it mean? E agora, o que que significa? What are we to learn from this? O que nós aprendemos com isso? Well, to begin with, Para começar, we need to understand that in a spiritual life, blessings and battles go together. nós precisamos entender que na vida espiritual, bênçãos e batalhas caminham juntas. When you trust God, He will bring you into victory, Quando você confia em Deus, Ele vai levar você à vitória. but it also means you'll have to go through a battle. Mas isso significa que você vai ter que passar por uma batalha. Now, Exodus is God's word to us. E Êxodo é a palavra de Deus para If nós. we read it with a humble, teachable heart, Se nós lermos esse livro com um coração humilde e the ensinável, Holy Spirit will instruct us in its o truth. Espírito Santo vai nos instruir na verdade. And so we remember what the Apostle Paul said. Então nós lembramos o que o apóstolo Paulo disse. 2 times in the New Testament we Duas read, vezes no Novo Testamento. he said, these things that happened to the nation of Israel were written for our instruction. Ele falou assim: essas coisas que aconteceram com a nação de Israel estão escritas para a nossa instrução. And we read in Romans 15:4 Nós lemos em Romanos 15:4 and in 1 Corinthians 10:11. e 1 Coríntios 10:11, Both these scriptures tell us about these things are written for our instruction. que fala que isso foi escrito para nós aprendermos, para o nosso aprendizado, That we might have hope when we go through struggles. para in que life. a gente tenha esperança quando nós passamos pelas dificuldades nas nossas vidas. So when you try to make personal application from an Old Testament truth, Então, quando a gente tenta fazer uma aplicação pessoal de uma verdade do Antigo Testamento, it's similar to listening to the parables of Jesus. é semelhante às parábolas de Jesus. These examples often reveal a much deeper truth. Porque esses exemplos que ele dá sempre revelam uma verdade mais profunda. And so good teaching skill moves from the simple to the more complex. Então, uma boa habilidade de ensino vai do simples ao mais complexo, Or from the solid to the theory. ou do sólido à teoria, Or the concrete to the abstract. do concreto ao abstrato. I was reminded of this recently by my grandson. Eu fui lembrado disso recentemente, né? Meu netinho me lembrou dessa My história. grandson is 3 years old. Ele tem 3 anos. Recently, we went to visit them, and when we were saying goodbye, E aí eu e a minha esposa fomos visitá-los, né? E quando eu estava dizendo tchau, a gente estava indo embora. like Brazilians, he's very affectionate, Como brasileiros, meu netinho ele é muito carinhoso. and he ran up to my wife, his grandma, E aí ele veio para minha esposa, né? Vovó, and he gave her a big deu hug. aquele grande abraço nela. And my wife said to him, "Oh, Morgan, give me one more of those big hugs. Aí ela falou assim: ai, Morgan, me dá outro abraço desses enorme, I want to put it in my suitcase porque so I eu can vou take it with colocar na me." minha bolsa para eu levar comigo esse abraço. And he stops, Aí ele parou assim, né? and he says, "Grandma, Aí ele falou: vó, you can't put hugs in não suitcases. dá para colocar abraço na bolsa não, vó. They're not real." Não são reais. Now his older sister, Aí a irmã dele mais velha, who's now going to school, que está indo para a escola agora, she says, "No, Morgan, hugs ela are falou: real. não, Morgan, peraí. Hugs are real. Abraços são They're reais, just a different kind of real." mas é um real diferente. And so this helps us to understand. Então isso nos ajuda a entender, né? You go from the simple to the more Que complex. você vai do simples ao mais complexo. So often Jesus, for example, would remind the disciples. Então, frequentemente, Jesus ele lembrava os discípulos. Not everyone would hear and understand the truth he's trying to Nem communicate. todo mundo que ouvia entendia o que ele estava tentando passar. He might use a farming example Às vezes ele usava um exemplo de agricultura, or an example of the weather. ou um exemplo do clima. A number of different examples, but people wouldn't. He said not everybody would understand. Diferentes exemplos que Jesus usava e nem todos entendiam o que ele estava dizendo. It's only those whose heart was open to the Holy Spirit. Somente aqueles que estavam com o coração aberto para o Espírito Santo. And so he says, when your heart is humble and open to obey what God Então is ele telling fala, you, né, quando o teu coração está aberto e humilde para ouvir, obedecer o que Deus está te dizendo, He will send the Holy Spirit to teach and guide ele you. vai enviar o Espírito Santo para te ensinar e direcionar.
But this kind of teaching is not without its challenges. Mas esse tipo de ensino não vem sem os seus desafios. So both the Old Testament Israelites Então, tanto os israelitas do Antigo Testamento and the New Testament disciples e os discípulos do Novo Testamento, and you and I e você e eu, learn that when we surrender our life to Jesus, nós aprendemos a partir do momento que nós rendemos a vida a Jesus. a world of blessings are opened up to us. Um mundo de bênçãos se abre para nós. But we're also called to enlist as a soldier Mas nós também somos chamados a nos alistar como soldados and to prepare for battle. e nos preparar para a batalha. Take note of Israel's history. Preste atenção na história de Israel. Até esse momento de Êxodo 17, Israel had never had to fight a battle. Israel nunca fez uma guerra. God did all the fighting for them. Deus lutou por eles. But Exodus 17 begins a new reality in their Mas journey. no Êxodo 17 começa uma nova realidade na caminhada A deles. new reality in their journey to the promised blessing. Uma nova realidade em direção às bênçãos prometidas. They would have to go through many wars to receive that blessing. Eles from iam ter que God. passar por muitas lutas até receberem as bênçãos de This Deus. time the Lord was not going to fight for them. Dessa vez o Senhor não lutaria por eles. He was going to fight through them Ele lutaria através deles, as they relied upon his ao power eles to overcome the enemy. confiarem e dependerem do poder de Deus para vencer os desafios. Now there is a term Bible scholars use to describe this. E há um termo que os estudantes da Bíblia, usam para descrever isso, How an Old Testament example como um exemplo do Antigo Testamento. illustrates a New Testament truth. Ele ilustra uma verdade do Novo Testamento. It's called the study of types. É chamado estudo de tipos. And the Old Testament example Um exemplo do Antigo Testamento illustrates a New Testament truth. ilustra uma verdade do Novo. Now, the ones I'm going to mention here today E os que eu vou mencionar hoje aqui, are all mentioned in the New Testament. todos são mencionados no Novo Testamento. And there are many examples in the life of Israel E são muitos exemplos que nós aprendemos da vida de Israel in their journeys to the promised e na land. caminhada deles até a terra prometida. Let's think about a number. Vamos pensar em alguns. Israel had just left Egypt. Israel saiu da escravidão no Egito. That's a picture of sin, our bondage to sin in the world. A escravidão no Egito é uma figura, um tipo representa a nossa prisão ao pecado no mundo. They miraculously crossed the Red Sea by God's miracle, Milagrosamente, eles cruzam o Mar Vermelho por um milagre de Deus, which is a picture of our salvation and our baptism. que é uma figura da nossa salvação e do nosso batismo. Those old enemies are cut off and completely destroyed. Os inimigos de antigos são destruídos totalmente. And a picture of what God has done with our sin when we come to Jesus. E é uma figura do que Deus faz com o nosso pecado quando nós aceitamos Jesus. And then when they cross the Red Sea, God miraculously provides bread. E quando manna, eles cruzam o Mar Vermelho, Deus milagrosamente provê o pão, que é o maná que cai do céu, which in John 6 Jesus says is a picture of himself. que em João Jesus diz, que ele é uma figura dele próprio, o pão do céu. And then they experience water coming out of the rock. E aí eles também bebem a água que sai da rocha. And Jesus again says that's a picture of the Holy Spirit. E Jesus diz também isso é uma imagem, uma figura do Espírito Santo vindo sobre eles. And then Amalek attacks. E aí vem os amalequitas atacar. So what lessons are found here? Então, que lições nós aprendemos aqui? Many Bible scholars Muitos estudantes da Bíblia have noted that the rivalry between Esau and Jacob aprenderam que essa rivalidade entre Esaú e Jacó is a picture of our old nature and our new nature. é uma imagem, é uma figura da luta entre o velho homem e o novo homem. What our life is like apart from God, Como é a nossa vida sem Deus and then what happens when we give our life to the e o Lord que Jesus. acontece quando nós entregamos a vida ao Senhor Jesus. We have been delivered from the consequences of sin when we come to Jesus. Quando a gente aceita Jesus, nós somos livres da consequência do pecado. But this battle with our flesh nature, our sinful nature, is continuous. Entretanto, essa luta do velho homem e o novo homem, ela continua. Notice that the Amalekites did not appear Lembrem-se que os amalequitas, eles não aparecem until the water of the rock was given. até o momento em que a água é dada, a água da rocha. And that's a picture of the Holy Spirit coming to live within us. E essa é uma figura do Espírito Santo vindo morar em nós. And maybe some of you recognize that before you came to Jesus, E alguns de vocês talvez percebam que antes de você aceitar Jesus, when you came to Jesus, you thought things would be
beautiful and no problems. Você pensou assim, né? Bom, agora que eu aceitei Jesus, que a vida vai ser maravilhosa, sem problemas. But all of a sudden you began to notice there was something happening inside. Mas de repente você começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo lá dentro. And you identified with the Apostle Paul in his E testimony. aí você se identifica com o apóstolo Paulo no testemunho dele. The good that I want to do, I'm not doing. Quando ele fala, né? O bom que eu quero fazer, eu não faço. And the very things I don't want to do, I find myself E as doing. coisas que eu não quero fazer, essas eu me encontro fazendo. And he was talking about that battle between our O old que ele nature está and our new falando? Ele nature. está falando sobre essa batalha que há entre o velho homem e o novo homem, a nova natureza. And it represents this battle of Amalek. Que representa essa batalha contra os amalequitas. When Moses turned his eyes towards the Lord, Quando Moisés vira os olhos dele para Deus, there was victory on the battlefield. houve vitória no campo de batalha. When he stopped doing that, Quando ele parou, Amalek prevailed. os amalequitas venciam. And notice that the Amalekites pulled an attack from behind, E percebam que os amalequitas vieram atacar, né, por trás. from those who were tired. Atacar primeiro aqueles que estavam cansados, que ficaram para trás. That's what Deuteronomy 25 Deuteronômio fala isso. And so this also reminds us, Isso também nos lembra, every believer must stay alert to this fact, todo cristão deve estar alerta a esse fato, that our sinful nature, our flesh nature, que a nossa natureza pecaminosa da carne, that is always tempted to go away from the way God wants us to go. a tentação é sempre ir no caminho oposto ao que Deus deseja para And we nós. must be diligent, E a gente precisa ser pay diligente, attention to that, prestar atenção, or we're going to get in trouble. ou teremos problema. So how did Israel overcome this enemy? Então, como é que os israelitas venceram esse inimigo? They had an intercessor on the mountain, Eles tinham alguém intercedendo por eles na montanha and they had a commander in the valley. e tinham um comandante no vale. Moses' role on the mountain O papel de Moisés no montanha, no monte, illustrates the intercessory work of the Lord Jesus Christ. ilustra a obra intercessora de Jesus Cristo. And Joshua with his sword illustrates the Spirit of God and the Word of God at work in him. E Josué com a sua espada representa o Espírito de Deus e a palavra de Deus trabalhando. Of course, Moses is an imperfect example of Christ, Claro que Moisés é um exemplo imperfeito de Cristo, because our intercessor doesn't need assistance and he doesn't grow tired. porque o nosso intercessor Jesus não precisa de assistentes e ele não fica cansado. And I think the Apostle Paul hints of Aaron and Hur in 2 Corinthians 1. E o apóstolo Paulo, acho que ele fala de Arão e Ur em 2 Coríntios 1. So he speaks about the favor that is bestowed upon him because of the many people who have prayed and assisted in prayer. Fala sobre o favor que foi dado a eles por causa das pessoas que eles intercederam em oração. One more lesson. Mais uma lição. Notice that Joshua did not completely destroy the Amalekites. Percebam que Josué não destruiu totalmente os amalequitas. The King James, one Bible version says he discomforted them. He made them uncomfortable. Tem uma versão da Bíblia que fala assim, que Josué os deixou não confortáveis. And this battle is going to continue. E essa batalha contra os amalequitas, ela vai continuar de geração em geração. So our weakness to being drawn into sin Então a nossa fraqueza, né, de sermos levados ao pecado, will never be completely removed in this life. ela nunca vai ser removida totalmente, né, It's not nessa until vida. Christ returns and we have Até a a new volta body de Cristo. Aí nós teremos nova vida. that will be free from this old nature. Teremos livres então do velho homem. Now remember King Saul? Lembram o rei Saul? He demonstrates how failing to follow these instructions leads us into trouble. Saul demonstrou que a vida dele mostra que quando nós falhamos em seguir as instruções de Deus, nós vamos para problemas. In 1 Samuel 15, Em 1 Samuel 15, we hear God ordering Saul to destroy the Amalekites. nós vemos que a ordem de Deus era Saul, destrua os amalequitas. But Saul didn't follow through on that command. Mas Saul não obedeceu. He spared some, Ele poupou alguns. and he was judged by God for that. E ele foi julgado por Deus por isso. And then a few chapters later, E alguns capítulos depois, when the biography of his life ends, quando termina a biografia de Saul, we read that the man who eventually killed Saul was nós an vemos Amalekite. que o homem que mata Saul era um amalequita. And that reminds us of what tells us in Romans. E isso nos lembra o que a Bíblia fala em Romanos. Make no provision for the flesh. Não dê oportunidade para a carne. So it's important for those of us as believers, Então é importante para nós, como cristãos, if we're going to gain a victory over sin se nós vamos vencer contra o pecado and our old nature, e o velho homem, we must put to death
and we must attack Amalek, Nós precisamos atacar Amaleque, the deeds of our body. que são as obras da carne. And remember, Moses alone on the mountain couldn't win the battle, Lembrem-se, Moisés sozinho não poderia vencer a batalha. nor could Joshua win it on the Nem battlefield. Josué sozinho venceria a batalha. Victory demanded dependence upon God and His resources. A vitória pediu dependência de Deus e do recurso que Ele nos dá, But also a willingness to go to battle. e against também o those things. desejo de enfrentar o desafio. And so this illustrates again that wonderful truth. Então isso novamente ilustra essa linda verdade. We have the Lord Jesus interceding for us. Nós temos o Senhor Jesus intercedendo por nós. We have the indwelling Spirit of God in Nós us. temos o Espírito de Deus em nós, The Word of God to instruct us. a palavra de Deus para nos instruir, But it's not enough just to know these things. mas não é o suficiente apenas saber essas coisas. We must, by faith and prayer and Nós precisamos, obedience, pela fé, oração e obediência, follow through on those if we're going to have victory in our spiritual seguir lives. isso, né, para vencermos na vida espiritual. One more thing. Mais uma coisa. They talked about raising a banner of the Lord. Fala sobre levantar uma bandeira ao Senhor. We sang a song earlier about the names of the Lord. Nós cantamos um louvor que fala sobre os nomes de Deus, né? I don't know Portuguese, but I don't think this one was mentioned. Eu acho que esse Jehovah não Nissi. foi mencionado. Jeová Nissi. Means the Lord is our banner. O Senhor é a nossa bandeira. He is our victor. Ele é a nossa vitória. We have victory not through our efforts, E nós temos vitória não através dos nossos esforços, but through what He does through us. mas através do que Ele faz através de nós. There is a footnote in one Bible, Tem uma anotação na Bíblia, in verse 16, no versículo 16, that it could read, because the hand is against the throne of the Lord. fala assim, porque a mão estava contra o trono de Deus. Amalek is seeking to come against the throne of God. Amaleque, os amalequitas, eles vinham contra o trono de Deus. And so what God is telling us is this: E o que Deus está nos querendo dizer com isso é isso aqui, ó. you trust me and depend upon me Confia em mim, depende de mim to destroy Amalek, para destruir os amalequitas, or it will destroy you. ou ele vai te destruir. Either through prayer, faith, and obedience, Então, através de fé, oração e obediência, you overcome your flesh nature, você vai vencer a natureza da carne, or it will overcome you. ou ela vai te vencer. Okay, that's meaning. Now, what is a personal application for us? E qual é a aplicação pessoal para nós? And I was just sitting here this morning thinking about E eu this. estava sentado aqui pensando In nisso, light of what Pastor Alexandre shared, naquilo que o pastor Alexandre falou. I think there's an important truth that God wants you to know here. Eu acho que tem uma verdade importante que Deus quer que vocês saibam. So let's see if we can pull this all together. Então vamos ver se a gente consegue concluir tudo isso aqui. Well, I think what this chapter teaches us Eu acho que o que esse capítulo nos ensina is that prayer has everything to do with a conflict. é que a oração tem tudo a ver com conflito. I suppose if we really understand it, it's the deciding factor in every spiritual conflict. Eu acho que se a gente realmente entender, a gente vai ver que é o fator decisivo em todo o conflito espiritual. The battlefield is the earth and the hearts of human beings. O campo de batalha é a terra e o coração das pessoas. And the purpose of this battle is to decide who's going to control the earth. E o propósito dessa batalha é quem vai controlar a terra. Now, my description of this conflict is going to sound a lot like a fairy tale. A minha descrição dessa batalha vai parecer até um conto de fadas. But all the fairy tales really have this seed of truth in them. Mas todo esse conto de fada tem essa semente de verdade nele. The rightful prince of the earth is the Lord Jesus Christ. O príncipe da terra, aquele que tem o direito da terra, é o Senhor Jesus Cristo. He is the king's son. Ele é o filho do rei. But there's a pretender prince. Mas tem um falso príncipe. And he was found guilty of treason. E ele foi encontrado culpado de... And so because of his rejection or guilt, he was cast out of the kingdom. Ele foi culpado e por causa da sua rejeição, ele foi expulso do reino. And he was banished to earth. Foi banido à terra. But while he's on earth, Mas aqui na terra, he operates like King Saul did towards King David. ele fez como Saul agiu contra Davi. When Saul knew that he had sinned against God, Quando Saul percebeu que havia pecado contra Deus, and he knew that God had anointed another, ele sabia que Deus tinha ungido Davi no lugar de Saul, he tried to destroy King ele David. tentou matar o rei Davi.
He used intimidation Ele usou intimidação and blunt force e força to try to have that rightful ruler destroyed and para removed. tentar destruir aquele que seria o rei agora, Davi. Another intriguing observation. Uma outra observação. The rightful prince O príncipe que tem o direito, Jesus, has chosen not to use physical force. ele in this escolheu conflict. não usar força. He doesn't use physical force. Ele não usou a força física. He uses a moral force, Ele usou a força moral, a righteous force. a força da justiça. Through love and persuasion, Através do amor e persuasão, he seeks to win the world back to allegiance ele to him. busca vencer o mundo de volta a uma aliança This com has ele. been a great battle E essa tem sido uma batalha aqui na from terra, start to finish. do começo ao fim. The rightful prince O príncipe de direito, fiercely contested with that pretender prince, com força, né, lutou contra esse falso príncipe, even to the point of death. ao ponto da morte. And though it appeared that the pretender prince had won, E embora naquele momento parecia que o falso príncipe estivesse vencendo, the rightful prince emerged the victor when he rose from the dead. o príncipe de direito surge para a vitória quando ele ressuscita da And morte. this demonstrated that his weapons were more powerful. E isso demonstra que as suas armas eram mais poderosas. A third observation. Uma terceira observação. The victory of the rightful prince over the pretender A vitória do príncipe de direito contra o falso príncipe has not stopped the war. não parou a guerra. And this is remarkable. E isso é notável, né? The victor has a deep love ambition. It's his ambition, his love. The victor. O vitorioso tem uma grande ambição, This is Jesus. Jesus. Not just to be victorious over the enemy, Ele não quer apenas vencer o inimigo, but to win the hearts of the people on earth. mas ele quer também ganhar o coração das pessoas na terra. And when they respond to him, E quando as pessoas respondem a Jesus, he enables them to have a relationship with him ele os capacita a terem um relacionamento com ele and to be victorious in their e lives. serem vitoriosos nas suas vidas. He does this for our sake, E ele faz isso por nós, so we might understand love para que a gente entenda o amor and we might grow to know him better. e possamos crescer no conhecimento do Senhor. Now, although it appears that this conflict is only physical, E embora pareça que o conflito seja apenas físico, it is deeply spiritual. ele é profundamente espiritual. And of course, the reason is that our earth is governed by spiritual forces. A razão pela qual, né, uma razão é a nossa terra, o mundo é liderado por forças espirituais e não apenas físicas. Just think about this. Pensa nisso. Unseen, but very real forces, Forças que não são vistas, mas que são muito reais. or spirit beings, Seres espirituais, both good and evil, bons e maus, cross the surface of this earth. andam all the time. pela superfície da terra. They are ranked in two very organized armies. São separados em dois exércitos muito bem But the organizados. soldiers in these two armies Mas os soldados desses dois exércitos do not have physical bodies. não têm corpos físicos. But man is also a spirit being Mas o homem também é um ser espiritual, with a physical body. com um corpo físico. His real conflicts are in the spiritual realm Os conflitos reais do homem é no mundo, no campo físico, with other spiritual beings, com outros seres espirituais. but he often doesn't recognize it. Mas o ser humano frequentemente não percebe a batalha espiritual. The false prince, Satan, O falso príncipe, Satanás, is also a spiritual being também é um ser espiritual, without a body. sem corpo, But so he uses cunning or trickery e ele usa o engano to seduce and control, para seduzir e controlar. and even sometimes live within a human body. E às vezes até incorpora um corpo humano. The only force that has any influence against him, the force that has influence against him, E a única força que tem influência contra esse príncipe falso is not physical. não é física, It's only spiritual. só é espiritual. And because righteous power is different than physical power. Porque o poder
It's higher, it's greater than O poder physical power. da justiça é diferente do poder But espiritual. it's also the opposite of it. E é uma oposição dos dois. And so, ever since the resurrection of Jesus Christ, Então, desde a ressurreição de Jesus, Jesus does not use physical force to build his kingdom. Jesus nunca usou a força física para edificar o seu reino. There may be some remarkable situations where he has entered in, but usually he doesn't grow his church this way. Normalmente, a igreja de Jesus não é edificada pela força. Satan, however, wants to use physical force Satanás, entretanto, quer usar a força and física intimidation, e intimidação. often violent, Muitas vezes violência often very cruel. e crueldade. Take a look at your favelas. Olha as comunidades do Brasil. There's an example of how he works. Ali é um exemplo de como Satanás trabalha. But he is at a disadvantage Mas ele tem uma desvantagem. when a righteous spiritual force is used against him. Quando uma força espiritual da justiça é usada contra He ele, cannot withstand ele não these permanece, ele não consegue resistir a essas forças. forces. They are greater than any power at his Que command. elas são maiores do que qualquer força de Satanás. But therefore, to use mankind for his purposes, E aí então, para usar a humanidade para o propósito dele, he must entice and trap them, ele precisa amarrar, né, enganar a pessoa and to shift their thinking e mudar a maneira da pessoa de pensar from the spiritual world do mundo espiritual just to the physical world. para o mundo físico. And when he has that happen, E quando ele consegue isso, he gets them thinking only physical, ele faz a pessoa pensar só no físico. then he can manipulate them. the Aí way ela he consegue wants. manipular a pessoa. But Jesus Mas Jesus is a personification of purity and of righteousness. é a personificação de pureza e justiça. And it was on this ground that he won the victory in this great battle. E foi aí que ele venceu essa grande batalha. He faced terrible things as he was attacked by Satan, Ele enfrentou coisas terríveis ao ser atacado por Satanás, but he emerged the victor. mas ele surgiu para a vitória. His purity, Sua pureza, his righteousness sua justiça was unstained. estava ali. And so it's his purpose to have all those who follow him, Então é o propósito dele, né, que todos aqueles que o seguem, who have his indwelling Holy Spirit, que tem o Espírito Santo habitando neles, to fight the enemy of their soul with the same tools that he did. lutem o inimigo com as armas que Jesus usou. And this is where prayer is mandatory. E aí onde a oração entra. And Exodus 17 is an example of how God teaches his people to rely on prayer. E o Êxodo 17 é um exemplo de como Deus ensina o povo a depender da oração. So prayer enables us, Então a oração nos capacita. those of us who have the Holy Spirit living within us, Aqueles que têm o Espírito Santo, né, em to nós. direct the power of God to other people's lives who are trapped by A Satan. oração, ela nos ajuda a direcionar o poder de Deus na vida das pessoas que estão presas por True Satanás. prayer that's directed by the Holy Spirit A oração verdadeira, direcionada pelo Espírito has a Santo, characteristic of spirit beings. tem características espirituais. It's not limited by space. Não é limitada ao espaço. It can go through walls. A oração atravessa It can go paredes, across a city. atravessa a It can cidade. go across an ocean. A oração atravessa o oceano. As we trust God to direct our Ao nós prayers. confiarmos em Deus para You Ele sitting direcionar a here nossa right oração. now Você aqui agora can pray for somebody's safety in a favela. pode orar pela segurança de alguém numa And God comunidade, can na send that favela. spiritual E power Deus to be at pode work. enviar o poder para proteger aquela pessoa. That's a powerful weapon, Isso é uma arma poderosa, a oração. but it's a weapon we don't understand, Mas é uma arma que às vezes a gente não entende o suficiente. and God wants us to use it. E Deus quer que a gente use. And so this is why prayer must be persisted in. Por isso que a oração devemos perseverar na oração. Remember the devil, the enemy of our soul. Lembrem-se do diabo, o inimigo da nossa alma. He is in a terrible conflict. Ele está numa batalha terrível. This is the fight of his life. É a batalha pela vida dele. He yields only what he must. Ele só se submete ao que ele quer. And this ground must be taken by our prayer. E a gente tem que vencer, avançar contra ele através da oração. He yields that ground only when he must. Porque ele só vai ceder território quando ele não aguentar mais. That's why this prayer must be persistent. Por isso que a gente tem que estar orando persistentemente. And focused on the spiritual needs at hand. E focados nas necessidades espirituais And just diante like de it nós. was with Moses and Joshua, E como aconteceu com Moisés e Josué, when Moses stopped praying, quando Moisés parou de orar, they lost ground on the battle. eles perderam território. Spiritually speaking, it's the same.
Falando espiritualmente é a mesma coisa. As a church, you've had great victory in the past. Como igreja, vocês tiveram grande vitória no passado. Maybe you've stopped praying. Talvez tenham parado de orar. Now you go back and learn and regain that ground all over again. Então precisamos voltar e reconquistar todo esse território. This is a spiritual battle. É uma batalha espiritual. It's a difficult one. E é uma batalha difícil. The best ally that Jesus has on earth O melhor aliado que Jesus tem na terra is a heart that is surrendered to him. é um coração entregue a Ele. When that heart is surrendered to him, Quando o coração está entregue a Ele, he can direct that prayer Ele pode direcionar a oração and he can push back the enemy of our soul. e empurrar o inimigo da nossa He alma. wants to do that through us. Ele quer fazer isso através de This nós. is how he leads us into the É promised assim land. que Ele nos leva para a terra But there prometida. will be battle after battle after battle. Mas haverão batalhas e batalhas e batalhas. And this is where sometimes we run into difficulty. E às vezes aí é que nós passamos por dificuldades. But when we trust God this way, Mas quando nós confiamos em Deus, like Moses and Aaron and Hur, como Moisés, Arão e Ur, when they lift that banner before quando God, eles levantaram a bandeira, né, diante de Deus, Satan is forced to retreat. Satanás foi forçado em retirada. And this enables us to seek after God's will E isso nos faz buscar a vontade de and His Deus way. e o caminho de Deus. Lives are released from the bondage of Satan. Vidas são libertas do domínio de They are Satanás, freed to livres become what God wanted them to become. para se tornarem aquilo que Deus quer que eles sejam. But it will be a fierce battle. Mas vai ser uma batalha furiosa. Without prayer, we Sem cannot. oração, a gente não consegue. I conclude with a story Vou concluir com essa história and a couple of comments. e alguns comentários. Much loved Anglican pastor and scholar John Stott. O pastor John Stott, pastor anglicano, He was scheduled to speak at a university in Sydney, Australia, ele ia falar na Universidade de Sydney, na Austrália, but he had a throat infection mas ele tinha uma infecção na garganta and he lost his voice. e ele ficou sem voz, o John Stott. All he could do was whisper. Tudo que ele podia fazer era falar baixinho assim. Well, he was waiting for his time to. He was persuaded to keep speaking. Mas fizeram ele, não, vai lá, fala, mesmo assim. While he was waiting, he asked somebody to read to him the Apostle Paul's testimony. Aí, quando ele falou assim, então lê para mim o testemunho do apóstolo Paulo. This is where Paul talked about his thorn. Quando Paulo fala sobre o espinho na carne que ele tinha. So in his mind and in his heart, Stott prayed that prayer of Paul. E Stott, enquanto a pessoa estava lendo, ele fez aquela oração de Paulo. He said, Lord Jesus, I beg of you, take this away from me. Ele orou, né? Senhor, tira de mim esse problema agora da garganta. And he said it was like Jesus responded to him. E para ele disse assim, que foi como se Jesus estivesse respondendo: My grace is sufficient for a you. minha graça te basta. My power is made perfect in your weakness. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. So Stott says, okay, Lord Jesus, Então o Stott falou assim, tudo bem, Jesus. I will boast in my weaknesses, Eu vou me orgulhar na minha fraqueza, that your power may rest on me. que o teu poder se aperfeiçoe em mim. When I'm weak, Quando eu sou fraco, may you be strong. que o Senhor seja forte. When it came time for him to E speak, quando chegou a hora dele falar, he whispered the gospel ele sussurrou o evangelho into the microphone, no microfone. unable to change the pitch of his voice Não conseguia mudar o tom de voz in any way. de nenhuma forma. All the time he was praying silently, Lord, make something happen here. E ele ficava falando, né, baixinho e orando ao mesmo tempo. Senhor, que alguma coisa aconteça. Use my weakness Usa a minha fraqueza to reveal your power. para revelar o teu poder. Several times after that, John Stott visited Australia. E momento depois, né, dessa visita à Austrália, Every time he did, sempre que ele visitava and he spoke in a public setting, e falava num lugar público, somebody came up to him alguém vinha até ele. and said, "You remember that time when you spoke in the great university hall Aí falava assim, né? Poxa, tu lembra aquela vez que tu falou lá na and universidade you e lost your tal? voice?" Tu estava sem voz? He said, "Yes." Ele, lembro. He said, "I gave my heart to Jesus." Eu entreguei that meu time." coração para Jesus, foi naquele dia. And each time Stott said, E Stott sempre falava assim, "Yes, God's power sim, é o poder de Deus. was revealed in my weakness that time." Foi revelado na minha fraqueza. Let us conclude. Concluindo, You can bow your head, podemos baixar as cabeças, close your eyes. fechar os olhos. Why do you pray? Por que você ora? Why do I pray? Porque eu oro.
Why does this church pray? Por que essa igreja ora? We pray to obey God, Nós oramos para obedecer a Deus, not to play God. não para brincar com Deus. We pray not to change God's mind, Nós oramos não para mudar a mente de Deus, but to have God change our mind. mas para que Deus mude a nossa mente. We pray not to command God, Nós oramos não para ordenar Deus, but to let God command Satan Mas- through our prayers. mas para que Deus direcione através das nossas orações. We pray to let God be God. Nós oramos para que Deus seja Deus. Our prayer to God As nossas orações a Deus is obedience to God, são obediência a Deus, even when we ask God for things, mesmo quando pedimos as coisas a Deus, because He has asked us. porque Ele nos pediu para fazermos isso. Lord Jesus, Senhor Jesus, I'm sure most of us here this morning would admit to often being confused. eu acredito que a maioria aqui admite às vezes ficar confuso. We remember the words of James, Lembramos das palavras de Tiago: who says, "You do not have because you do not ask. não têm porque não pedem, You ask with and do not receive e pedem e não recebem, because you ask with the wrong motives, porque pedem com a motivação errada, so that you may spend it on yourself." para que seja gasto para si próprio. Lord Jesus, we admit Senhor Jesus, nós admitimos this type of prayer que esse tipo de oração is self-directed. é autodirecionada. It's like Amalek É attacking. como a Malequita atacando. But then we also remember, Mas aí também nós lembramos you said, que o Senhor disse if you abide in me, que se você permanecer em mim and my words abide in e you, as minhas palavras permanecerem em ti, ask whatever you wish, pedirão o que desejar and it will be done for e you. lhes será dado. This is spirit-directed prayer. Então isso é uma oração direcionada pelo Espírito. So we ask you, Então Lord nós Jesus, pedimos, Senhor, teach us to abide in you, nos ensina a permanecer em ti, so that the Holy Spirit can direct our lives para que o Espírito Santo direcione as nossas vidas, according to what you have said, de acordo com o que você disse, and therefore direct our prayers. e direciona a nossa oração, Because when this happens, porque quando isso acontecer, we engage supernatural weapons, nós temos as armas sobrenaturais, powerful weapons, poderosas, that move against the foes of our hearts, que se movem, né, so that your kingdom can be built, para que o teu reino seja edificado, which brings you great glory que traz a ti grande alegria and victory. e vitória. Oh Lord Jesus, Senhor Jesus, I pray eu oro that you will raise your banner over this congregation que a tua bandeira seja levantada sobre essa igreja, as they learn ao eles aprenderem to move ahead on their knees a se moverem na oração, and fulfill the vision that you've called them to do. e que o Senhor cumpra a visão que o Senhor tem dado a eles. I pray for them Eu oro por eles, Senhor, as the disciples prayed. como os discípulos oraram. Oh Lord Jesus, Senhor Jesus, teach us. ensina-nos, Teach us ensina-nos a orar, how to pray. como orar. Amen. Amém.